dia, família! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Que Deus te abençoe aí, aonde você estiver assistindo, no horário que você estiver assistindo. Que o seu dia seja abençoado hoje na presença de Deus. Hoje nós estamos começando um novo capítulo, capítulo 24 de Provérbios. Estamos chegando perto, hein? 31 capítulos, estamos chegando ali, né? Devagarzinho estamos prosseguindo pelo nosso estudo desse livro. Vai dar tempo da gente ver tudo que a gente ainda planejou ver até o final do ano. A gente termina ali, meados de dezembro, a gente deve estar encerrando o nosso devocional e a gente com certeza vai conseguir ver boa parte aqui daquilo que a gente planejou. Hoje nós estamos começando o capítulo 24. Eu quero levar você para o versículo 3, que daqui a pouquinho nós vamos ler, que a primeira leitura parece que é uma coisa bem simples. Aí você percebe que tem uma repetição. Você fala, ok, né? Repetiu de forma diferente de falar. E eu não sei se eu estou correto nisso, tá? Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Que na minha cabeça de gestão, não tem como não ver nesse versículo um princípio de gestão que talvez você está pensando, gestão, pastor, mas eu não estou gerindo nada, eu sou uma dona de casa com meus filhos. Você está gerindo a tua casa, está gerindo a tua agenda, está gerindo talvez as finanças da casa na compra do mercado, né? Ou talvez você seja gestor, você está gerindo uma equipe, está gerindo uma empresa, está gerindo, sei lá, né? Todos nós estamos gerindo alguma coisa, no mínimo nós estamos gerindo a nossa vida, né? No mínimo. Se não, gerindo uma empresa e a vida de outros, no sentido de que são funcionários, né? Gerindo o tempo de outras pessoas. Não a vida, mas o tempo de outras pessoas. Então, o fato é que, cara, todos nós estamos em posição de gestão. E eu acho que tem um segredo de gestão nesse versículo, tá? Eu acho que tem. Eu fui até em outros estudiosos aí para ver se alguém comentava alguma coisa a respeito dessa forma de interpretar. Ninguém comentou nada. Então eu vou jogar as duas possíveis formas de você entender. A primeira seria mais simples, a segunda é a minha visão do que esse versículo está dizendo, como a gente pode interpretar aí. E aí eu quero fazer uma aplicação para você que é gestor de empresa, para você que é gestor de casa, de uma família, gestor do seu próprio tempo, né, do seu tesouro, talento e tempo, né? Todos nós estamos gerindo pelo menos essas três coisas e tem um princípio aqui super importante para nós, que inclusive vai nos conectar com a mensagem de domingo, tá? Coincidentemente, mas vai nos conectar com a mensagem de domingo sobre a poda. Vamos olhar? Capítulo 24 de Provérbios, versículo 3, diz para nós o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Com sabedoria você constrói a casa, e com discernimento se consolida. Aqui nós poderíamos entender a primeira forma de interpretação, que seria o seguinte, de que o provérbio está simplesmente repetindo a mesma coisa de uma forma diferente de falar. Sabedoria e discernimento, você poderia colocar na mesma, né? Construir e consolidar, você poderia, né, pôr no mesmo patamar. Ele está falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Com sabedoria se constrói, com discernimento se consolida. É uma forma de interpretar. Não estou dizendo que esteja errado, né? Você pode interpretar que é uma repetição. E com certeza, nos textos bíblicos, tanto aqui em Provérbios quanto em outros lugares, né, tem muitas repetições, que são repetições pedagógicas para firmar um ponto. Então, é uma forma de interpretar? É uma forma de interpretar. Estou citando isso, estou reconhecendo isso, mas eu acho que existe uma forma mais profunda de se interpretar o que está dizendo aqui, que nos leva a um conhecimento de um princípio de gestão que eu quero passar para vocês, conectar com a sua vida e conectar com a mensagem de domingo. Vamos ler de novo agora. Eu quero que você veja uma coisa aqui comigo. Olha só. Com sabedoria se constrói a casa. Olha que eu marquei a minha Bíblia, por isso que eu incentivo você a marcar a sua Bíblia também para você reter essas informações. Eu estou conectando construir com sabedoria. Ó, sabedoria para construir. E com discernimento se consolida. Eu estou conectando a consolidação com discernimento. Sabedoria para construir.
para consolidar é discernimento. E aqui eu quero te explicar o que eu estou dizendo com isso aqui. O que eu entendo disso aqui. Para você construir uma casa, construir uma empresa, construir a sua agenda, gerir o seu dinheiro, tudo isso, você precisa de sabedoria. Cara, ponto pacífico, 100%. Quer gerir recursos? Tem que ter sabedoria. Quer gerir tempo? Sabedoria. Talento? Sabedoria. Uma casa? Sabedoria. Uma empresa multinacional? Sabedoria. Para construir algo, para você começar a organizar e a gerir, sabedoria é necessário. Ninguém vai argumentar contra isso. Ok? Mas a segunda parte, no meu entendimento do que o texto está falando, a segunda parte está falando de um outro momento, está falando de uma outra necessidade dentro da gestão da minha vida, da minha casa, da minha empresa e assim por diante, da minha equipe. Uma outra necessidade de gestão que não é só uma repetição da sabedoria que eu preciso para construir. Para construir uma empresa, eu preciso de sabedoria. Eu preciso contratar as pessoas certas, eu preciso lançar um produto relevante, eu preciso precificar ele do jeito certo, eu preciso... Ok, show, maravilha. Mas ele diz na continuação que é com discernimento, olha aqui, é com discernimento que se consolida. E com discernimento se consolida a casa. E aqui, para mim, o discernimento é diferente da sabedoria. A gente poderia fazer uma nuance aqui. Para mim, o discernimento é eu saber a diferença entre certo e errado, bom e ruim, luz e trevas, discernimento, né? Tanto que existe um dom que é o discernimento de espíritos, é o poder perceber que tipo de espírito opera naquela pessoa. Se é um espírito do bem ou espírito do mal. Eu consigo olhar para uma situação e discernir o que está por trás daquilo, ok? Então, discernimento tem a ver com você entender, cara, tem dois caminhos, duas realidades, duas propostas, duas possibilidades. Qual que é a boa, qual que é a ruim, qual que é a certa, qual que é a errada, qual que é a útil, qual que é a inútil, ok? Então ele diz, sabedoria para construir, discernimento para consolidar. E aí eu quero levar você para um princípio de gestão que, por favor, me segura a onda aí um pouquinho, se parecer uma coisa mais empresarial, mas depois nós vamos aplicar para a nossa vida pessoal também. Qual que é o princípio de gestão? Quando a empresa está começando, quando você está construindo, você precisa de muita sabedoria, como eu falei. Equipe qualificada, produto relevante, precificação, blá, 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 show, maravilha, ok? Para construir. Mas depois que você construiu uma empresa, uma equipe, uma igreja, um ministério, né? Um portfólio financeiro e tal. Aí, para consolidar isso, para que você tenha solidez ao longo do tempo, você vai precisar de discernimento, que é diferente. Discernimento é a capacidade de compreender o que é certo, errado, bom, ruim, útil e inútil. Deixa eu tentar explicar contando uma história aqui, ok? A Apple, empresa, né? Uma das mais bem conhecidas e bem-sucedidas do mundo hoje, tem feito alguns produtos muito, muito relevantes, muito bons. A tendência de uma empresa do tamanho e com a capacidade da Apple de querer sair produzindo 35 produtos, dividindo a atenção deles em 35 vias. Nem todos esses produtos vão fazer sentido. Alguns produtos vão talvez competir entre si, porque são muito parecidos e a pessoa não vai comprar os dois, né? A tendência de uma empresa com o capital humano, intelectual e financeiro da Apple de sair fazendo 1 milhão de produtos que seriam interessantes é muito grande. E a gente pensa que é muito difícil você construir a Apple, e com certeza foi com muito esforço, mas deixa eu te dizer, com certeza eles aplicam tanto esforço quanto foi para construir, para manter o seu foco nesse momento. Por quê? Porque tem alguns produtos que trabalham, que fazem muito bem no mercado, que fazem sentido. Quando você pensa Apple, você já pensa, por exemplo, iPhone.
Pensou Apple, você pensa, geralmente a maioria das pessoas pensa iPhone, que é um produto que é muito rentável, é um produto que tem uma saída maravilhosa e uma utilidade muito grande para as pessoas. Agora, se a Apple sair e começar a produzir roupa, calçado, chinelo, roupa de cama, televisão, carro, vamos fazer moto também, essas bike elétricas, e vamos fazer patinete, vamos soltar tudo que é produto. Cara, daqui a pouco essa quantidade de produtos vai perder qualidade. A Apple é conhecida pela sua qualidade, é conhecida pelo seu design, né? Ela vai perder o seu foco. Eu acho que esse texto aqui, voltando para o nosso texto, está falando sobre isso. Com sabedoria você constrói. Para consolidar, você precisa ter discernimento. Discernimento é o quê? Cara, quais são os produtos que nós vamos lançar e quais são os produtos que, ó, vamos gastar nosso tempo com isso aí não. Não é nossa área, não é nosso nicho, nós não temos conhecimento nessa área. Nós vamos se enfiar onde a gente não deve e vai roubar energia e foco da nossa empresa, que está dando certo em algumas coisas aqui, para fazer aspirador de pó da Apple. Né? Com certeza, se eles lançarem, vai vender. Com certeza, se eles lançarem, vai ser um bom produto. Mas será que é isso que a Apple deve estar focada? Então, para mim, quando a gente fala sobre sabedoria para construir, discernimento para consolidar, eu creio que existe um princípio aqui que diz o seguinte: construir, de certa forma, é mais fácil do que consolidar, porque a partir do momento que você cresce, você tem influência, você tem recursos, você tem pessoas, você tem capacidades e as portas de possibilidades se abrem para você, uma das tarefas mais difíceis é você saber qual porta eu passo e qual porta que eu não vou nem bater. Quais são as coisas que eu vou fazer, porque entendo são direções de Deus, ou são estratégicas, ou fazem sentido no mercado, e quais são as coisas que eu não vou mexer, porque não é a minha área, não vou conseguir fazer, vai roubar foco da minha empresa, da minha família, assim por diante. Então, mesma coisa com sua agenda, vamos fazer de uma forma bem pessoal aqui, né? Sua agenda, cara, chegou em São Francisco, não conhecia ninguém, cara, nossa, qualquer pessoa que chamava para jantar era uma alegria. Opa, minhas luzes falharam aqui, gente, vai sem luz mesmo. Qualquer pessoa que chamasse era uma alegria, porque, meu Deus, não tinha muita amizade, não tinha muitas pessoas e tal. Depois de um tempo, você tem tanta gente te chamando, tantas oportunidades, que você vai ter que agora discernir quais são as melhores oportunidades, quais são as oportunidades estratégicas, onde que eu preciso estar, onde que eu não preciso estar, e tomar suas decisões, ok? Então, no seu tempo, na sua agenda, na sua vida financeira. Às vezes o cara não tinha muito recurso financeiro e tudo que vinha era uma bênção. Agora o cara começou a prosperar e ele começa a investir aqui, ali e tal, começa a investir em tudo quanto é lugar. Todas as promessas parecem maravilhosas. Eu vou então investir recurso aqui e ali, eu entro num esquema de pirâmide, um esquema errado, não tive discernimento. Eu construí, mas não consegui consolidar. Por quê? Porque faltou discernimento. Discernimento. Eu tenho uma pizzaria que faz a melhor pizza. Show. E agora, já que eu faço a pizza boa, vou sair fazendo hambúrguer, batata frita, cachorro quente, empada, esfirra, Cara, será que é a melhor coisa? Só porque você construiu uma pizzaria boa, agora você vai diversificar e você vai tentar fazer 15 coisas bem e não vai conseguir fazer todas elas bem. E talvez você vai acabar perdendo a sua pizzaria por causa da esfirra que você não conseguiu fazer direito. Para construir sabedoria, para consolidar discernimento, saber aonde que eu devo estar, onde que eu não devo, o que que eu devo fazer, o que que eu não devo fazer, o que que é útil, o que que não é útil, para eu não me perder ao longo do caminho. Muito empreendedor se perde ao longo do caminho, porque vê portas de oportunidade se abrindo e acha que toda porta é um convite de Deus, toda porta de oportunidade é uma coisa que eu devo atravessar. Tem portas que a gente deve atravessar, tem portas que a gente não deve atravessar. E isso precisa de discernimento. Então, é um princípio que se aplica a várias áreas da nossa vida. Tá? Se aplica à gestão da sua família. Cara, você tem que participar de todos os eventos. Teu filho foi convidado para fazer parte da aula de dança, da aula de futebol, da aula de balé, da aula de artes, da aula de xadrez, da aula de esgrima, da aula de não sei o quê. Você vai pôr teu filho em tudo isso? Será que só porque tem uma oportunidade parece bacana, será que é a melhor forma de você construir uma família, gerir o tempo do seu filho, né?
Tem criança hoje estressada, porque sai da escola, vai para aula de esgrima, aula disso, aula daquilo, aula de pintura, aula de arte, aula de balé, de futebol, futebol de salão, vôlei, basquete. Cara, ajuda seu filho a gerir isso. Discernimento. O que é útil? O que não é útil? Né? Em todas as nossas vidas a gente tem como aplicar essa palavra. E, só porque eu prometi que ia falar sobre isso, é isso que nós estamos fazendo com a poda na PIB. Nós estamos olhando, cara, todas as coisas boas, maravilhosas, mas o que é essencial para nós como igreja? E a gente está podando coisas para ajudar a gente a ficar com o essencial, porque construir uma igreja precisa de muita sabedoria, e graças a Deus por isso, né? Mas para consolidar uma igreja é necessário discernimento. O que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. A PIB não vai fazer todas as coisas. A PIB não vai oferecer tudo o que se pode oferecer. A PIB vai oferecer coisas que ninguém imagina. Parque da Paz, ninguém imagina. A PIB vai oferecer. Porque nós temos um entendimento e um chamado para isso. E tem coisas que talvez a igreja da esquina ofereça. Nós não vamos oferecer. Não vamos oferecer. Faz parte do discernimento do que Deus nos chamou unicamente para fazer. Assim como você tem que ter discernimento do que Deus te chamou para fazer, chamou sua família para fazer, chamou sua empresa para fazer, para você não sair fazendo 35 mil coisas e nenhuma delas bem. Então, com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento é que você consolida ela. E que Deus nos dê tanto a sabedoria quanto o discernimento. Amém, gente? Desculpa que as minhas luzes apagaram aqui, tá? Eu tenho luzes para iluminar melhor aqui, para vocês poderem, para a câmera captar melhor. Então, para amanhã eu conserto, mas espero que você tenha conseguido pegar a mensagem aí de qualquer forma, tá bom? Vamos orar? Pai, nós reconhecemos a sabedoria dessa palavra e o quanto é verdade que às vezes nós precisamos de sabedoria para construir e muitas vezes precisamos de discernimento para consolidar a nossa vida financeira, discernimento para saber o que gastar, o que não gastar, consolidar nosso equilíbrio de tempo, sabendo quais eventos eu vou participar e quais não vou, sabedoria ou discernimento para entender o direcionamento que o Senhor tem e quais são as coisas que talvez só vão gastar tempo, força, saliva, energia e sono. Ajuda-nos, Deus, a termos os dois, a sabedoria e o discernimento que nós precisamos para construir e consolidar as nossas vidas, nossos negócios para aqueles que empreendem, nossas equipes para aqueles que são líderes. Deus, nós entregamos o nosso dia para o Senhor hoje, pedimos graça do céu sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, gente. Abraço para vocês. Deus abençoe aí. Até mais. Tchau, tchau.